Olá, resolveremos agora o exercício número 16 da página 242 do livro 1 de matemática, que corresponde à frente 3, capítulo 1. Aqui diz que a figura a seguir representa duas polias circulares, C1 e C2, conforme a gente tem desenhado aqui, C1 e C2. Aí ele continua dizendo que o raio 1 vale 4 centímetros, enquanto que o raio 2 vale 1 centímetro. Que eles estão apoiados numa superfície plana, que está aqui embaixo, tá vendo? E o ponto de encontro da primeira circunferência ele chamou de P1 e o ponto de encontro aqui com a segunda circunferência ele chamou de P2. Agora ele diz que uma correia envolve as polias sem folga, então justinho aqui nelas. Vai ter uma correia envolvendo as duas. Aí, continuando, ele fala que sabendo-se que a distância entre os pontos P1 e P2 é 3 raiz de 3, ele pede para determinar o comprimento da correia. Então, o que seria o comprimento da correia? Seria vindo desse ponto até aqui, esse pedaço de circunferência, mais esse outro pedacinho de circunferência, aqui da pequena, mais esses dois trechos retos. Então, é isso que a gente tem que descobrir. Esse trecho aqui, ele já deu pra gente que vale 3 raiz de 3. Pela própria simetria da figura, se aqui é 3 raiz de 3, o outro lado também é 3 raiz de 3. Então, o importante aqui nessa questão que a gente vai ter que calcular mesmo é o valor desses arcos. Então, aqui eu continuei o desenho, eu coloquei aqui o valor dos raios e no ponto de encontro. Então, lembra que esse ponto de encontro com uma reta, quando uma superfície e uma reta se encostam, elas ficam tangentes, esse ponto chega fazendo 90 graus, tudo bem? Esse é um detalhe importante nesse exercício. Então, no ponto de encontro aqui, nos 4 casos, a gente chega fazendo 90 graus. Marquei a medida aqui de 1, aí pela própria simetria, né, que eu falei, então se aqui é x, aqui também é x, ok? Aí eu continuando, né, esse exercício, a gente tem que conseguir descobrir esse valor aqui. Só que para esse daí é um trecho de circunferência, ele não é a metade da circunferência, porque senão seria só isso, né? Então, ele é um valor que a gente não sabe quantos por cento, se é 75%, 70%, sétimo, 3/4, né? Se for pensar por fração, quanto da circunferência que é. É isso que a gente tem que descobrir. Então, para isso, seria legal se a gente tivesse o ângulo, porque pensa bem, se esse ângulo aqui, se a gente tivesse que ele vale 200 graus, aí eu sei que 360 graus da circunferência é 2πr, né? Sendo r 4, então daria para fazer uma regra de 3, né? Para 360 graus eu tenho 8π, para 200 graus a gente teria um valor que a gente descobriria. Então, seria muito bom se a gente conseguisse esse ângulo. Esse ângulo aqui, que é replemento desse daqui, olha. Então, se a gente conseguir esse ângulo, por tabela a gente consegue esse, né? Por causa da simetria aqui da questão. Tendo esse e esse, a gente tem esse maior, ok? Então, a ideia aqui seria a gente descobrir esse ângulo. Aí, você pode pensar nesse triângulo grande, né? Só que esse triângulo grande a gente não teria essa pontinha, né? Então, para usar essa informação que a gente tem aqui, a gente pode pegar e traçar uma reta aqui, olha, paralela a P1, P2, né? Mas que passe pelo centro da circunferência 2 aqui, tudo bem? Por que isso? Porque se esse trechinho aqui vale 1,
Se a gente sabe que daqui até aqui vale 4, se esse pedacinho é 1, então o que sobra aqui vale 3. E se essa reta tá paralela de baixo, o ângulo se mantém como 90 graus. Aí a gente teria que olhando a esse triângulo retângulo aqui, chamar esse ponto de ponto A, tudo bem? Então, se você olhar esse triângulo AC1, C2, vou até desenhar ele aqui do lado. Não tá em escala, não, é só pra gente dar uma olhada. C1, C2, então a gente teria aqui valendo 3 e aqui valendo 3 raiz de 3. Por quê? Porque é paralelo, ó, mesmo tamanho de P1, P2. E o P1, P2, ele falou pra gente que vale 3 raiz de 3. Tudo bem? Então, a gente consegue descobrir aqui, por exemplo, se a gente fizesse um Pitágoras, a gente acharia esse valor, por exemplo. Só que não vamos perder o foco que o que a gente está querendo é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Aí a gente consegue, olhando ali, pensar o quê? Que a tangente de alfa, quanto que vale? É o cateto oposto, 3 raiz de 3, dividido por 3. Tudo bem? Se você tem esse valor aqui, a sua... É isso mesmo, né? Então, a tangente aqui, tangente de alfa, é igual a raiz de 3. Aí a gente pensa, qual o ângulo, não é? Que tem a tangente valendo raiz de 3? É o ângulo de 60 graus, certo? Se esse ângulo, vocês lembram? Que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, como a gente já sabe essa informação, né? A gente conclui, então, que o nosso alfa é 60 graus. Então, se aqui é alfa e aqui em cima também é alfa, então a gente vai ter que 2 alfas é igual a 120 graus, que é 2 vezes 60. Então, olha aqui na circunferência 1, novamente. Esse trecho aqui está medindo 120 graus. Então, quanto que está medindo esse outro trecho aqui? Lembra? O total na circunferência tem que valer 360. Então, é 360 menos 120, que vai ser igual a 240 graus. Esse é o nosso ângulo beta. Tudo bem? Então, agora, a gente tem quanto que vale esse ângulo beta. Se a gente olhar... Então, se a gente tem esse ângulo beta, então já dá para a gente calcular esse valor aqui, tudo bem? Então, a gente já pode ou calcular aqui direto, ou olhar para o outro triângulo para a gente fazer a mesma coisa. Nesse momento, eu acho mais interessante a gente vir aqui, como a gente já está pensando, né, em ângulos, já calcular o ângulo desse primeiro. Então, se a gente olhar aqui, olha, vou até dar um zoom aqui, a gente tem que esse trecho aqui, vou falar que a gente tem um ângulo alfa linha, tudo bem? Esse trecho aqui, a gente tem 90 graus, tudo certinho, que é análogo, ó, de novo, se a gente dividir, se eu fizesse o mesmo desenho, aqui a gente ia ter alfa 1 e 90 graus, tudo bem? Do mesmo modo, a gente chegaria
do outro lado, no nosso beta 2, né? Vou chamar aqui de alfa, era alfa 1 e beta, aqui, ó, perdão, vou chamar aqui de alfa linha, então aqui 90 graus, e esse trecho aqui, por sua vez, seria o beta linha. Então, se a gente olhar aqui no nesse triângulo, né, que a gente estava trabalhando aqui do começo, se a gente já chegou aqui, se a gente sabe, né, que um ângulo dele é 90 graus e o outro é 60 graus, então o ângulozinho que sobrou vale 30 graus. Então, o nosso alfa linha, né, que a gente chamou ali, alfa linha, vai ser igual a 30 graus. Então, se a gente olhar na nossa circunferênciazinha, né, do total, a gente tinha um alfa linha, 2, depois tinha 90 graus, certo? E depois beta linha, sendo aqui só um rascunho pra gente lembrar. Então, a gente vai ter que 2 alfa linha mais 2 vezes 90 graus mais beta linha é igual a 360 graus. Então, 2 vezes 30 graus, né? Mais 180 mais beta linha é igual a 360 graus. Aqui dá 60 graus mais 180, só repetindo, né? Então, aqui a gente vai ter que 180 mais 60 é 240. Então, tá somando na esquerda, a gente passa ele pro lado direito, né? Subtraindo. Então, a gente vai ter que o nosso beta linha vale 120 graus, que tá dentro do esperado, se a gente olhar aqui a própria simetria, né? Que esse triângulo, se a gente tem esse triângulo grande, tá vendo? Esse seria semelhante a esse. Então, eles teriam os mesmos ângulos internos. Mas, enfim, achei melhor calcular para visualizar. Mas é a mesma ideia. Então, se aqui é 120, aqui também é 120, ok? Só que no triângulo grande, a gente quer o arco correspondente, né, ao ângulo de 240 graus. Então, eu vou colocar aqui para circunferência 1, né? A gente tem que 360 graus está para 2πr, que vale 2π vezes 4, que é igual a 8 centímetros. 8π centímetros. Então, só reescrevendo, 360 graus está para 8π centímetros. Logo, o 240 graus vai estar para um valor L1. Então, fazendo aqui a regra de 3, a gente tem que 360 graus vezes L1 é igual a 240 graus vezes 8π. Divido por 120 dos dois lados, vai ficar 2 e 3. Então, L1 vai ser 2 vezes 8, 16π, sobre 3. Então, esse é um trechinho. Agora, o outro trechinho que a gente vai fazer é para circunferência 2. Então, o trechinho da circunferência 2, novamente, a volta completa, né, que é 360 graus, ela tá para 2πr, né, esse aqui era R1, aqui é R2. Então, vai ser 2π vezes 1, então vai dar 2π centímetros. Então, só reescrevendo,
360 graus está para 2π centímetros. Do mesmo modo que agora a gente não quer o 240 graus. O trecho que a gente quer é esse daqui, que corresponde a 120 graus. Então, 120 graus está para comprimento 2. Fazendo a regra de 3, 360 graus vezes L2 é igual a 120 graus vezes 2π. Vou dividir por 120 dos dois lados, vai ficar 3L2 igual a 2π. Então, L2 vai ser 2π sobre 3 centímetros. Agora, para calcular o perímetro, né, gente, total dessa figura, vai ser o trecho L1, que é a primeira volta, mais 2 vezes x, né, que é a distância entre P1 e P2. Eu vou voltar no desenho para visualizar. Então, ó, L1, o trechinho daqui, que é o L2, e os dois trechos retos que valem x, que correspondem a 3 raiz de 3. Então, a gente vai colocar aqui L1, 16π sobre 3, mais 2 vezes 3 raiz de 3, mais 2π sobre 3. Isso vai ser igual, vamos somar esse com esse, 16 mais 2 dá 18, então vai ser 18, aí repete, π sobre 3, né? Mais 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Então, esse corta com esse, sobra 6. Então, a gente fica com 6π mais 6 raiz de 3. Então, dá para colocar em evidência o 6, né? Vai ficar 6, abre parênteses, π mais raiz de 3 centímetros, que é a resposta desse exercício. Então, assim, essa questão é a parte mais chata mesmo dela, é descobrir o tamanho desse arco. Porque você não pode se induzir aqui pelo desenho, por exemplo, assim, é a metade. Então, você calcula o perímetro e divide por 2, entendeu? Isso estaria errado, porque nada te garante que é a metade. Tanto que quando você vai fazer os cálculos, você vê que esse ângulo não é 180 graus, ele é menor, ele é 120. Aí você tem que fazer uma proporção sabendo que esse arco, né, a que ângulo ele corresponde. Aí, a partir dessa relação do tamanho, do ângulo com o tamanho do arco, aí você consegue esses trechos e soma com esses dois pedacinhos de reta. Então, assim, é uma questão bem elaboradinha. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos, gente!